Agora, antes de falar da clínica, vamos lembrar como é que a gente faz o diagnóstico da infecção pelo HIV, tá? Então, a partir da exposição, né, da infecção, uma semana depois da infecção, começa a aparecer RNA viral no plasma, né? Isso aqui é tudo no plasma. E esse pico aqui ocorre entre a terceira e quarta semana, que é quando o indivíduo tem sintomas da infecção aguda, tá? Esse pico antecede em um dia os sintomas, o máximo de sintomas pós-infecção, tá? Então, isso aqui a gente pode detectar com PCR qualitativo ou quantitativo para HIV, né? A gente detecta o RNA do HIV. O qualitativo, a gente não tem um teste comercial no Brasil, não se usa no mundo inteiro, a gente acaba usando o qualitativo, né, que quantifica o RNA viral, que tem o apelido aí de carga viral, esse exame. Na segunda semana, começa a aparecer o P24, então essa é uma proteína do envelope que a gente pode detectar, ela ocorre com pico semelhante ao RNA, e desaparece antes do RNA, tá? Mas a gente pode detectar com um imunissaio o P24. E anticorpos, IgM e IgG, vem depois da terceira semana, né? Então, os testes de anticorpos, que só tem anticorpos, eles acabam sendo úteis a partir da quarta semana. Então, na infecção aguda, a gente precisa de um teste que detecte, pode ser um teste que detecte anticorpos, mas tem que detectar proteína também. Então, o imunoensaio de quarta geração, que é o que a gente usa hoje, ele pode ajudar a gente a fazer o diagnóstico já na fase aguda, tá? Entre a terceira e a quarta semana aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Como é o algoritmo de diagnóstico para HIV? A gente, basicamente, né, tem vários algoritmos, se vocês forem no protocolo, né, nas diretrizes de tratamento do Ministério da Saúde, tem 3 algoritmos lá. Mas a gente consegue resumir os algoritmos à segunda regra geral. A gente precisa de 2 testes diferentes para dar o diagnóstico de HIV. Tá? Esses 2 testes podem ser 2 testes rápidos. O teste rápido é um imunoensaio feito em papel filtro, como um teste de gravidez de farmácia, né? Um papel filtro, você joga uma gotinha de sangue ali da pessoa, e se tiver reagente que detecte anticorpos ou P24, no teste rápido não tem P24, é só anticorpos, né? É um imunoensaio que detecta anticorpos, né? Você vai fazer uma coloração ali na fita e o teste é positivo. Só que a gente precisa de 2 testes rápidos de produtores diferentes para dizer, não, os 2 positivos, você fala, não, essa pessoa tem infecção pelo HIV. E por que isso? Porque para qualquer teste de HIV, a taxa de falso positivo e falso negativo é baixíssima, tá? Então, se você usar 2 testes, é o risco de um teste ser falso positivo vezes do outro teste ser falso positivo. E os testes têm reagentes levemente diferentes, tá? Então, você usar 2 testes de marcas diferentes, diminui o risco de falso positivo. Então, se você tem que ter pode ser 2 testes diferentes, você pode dar o diagnóstico, né? E pode ser 2 testes rápidos, um teste rápido, mais um teste rápido 2 testes rápidos, sendo um de fluido oral, também pode, ou um teste convencional, que é no sangue, que é o de quarta geração. O teste de quarta geração, ele detecta, além de anticorpos, ele detecta o P24, tá? E existe teste de quarta geração, teste rápido de quarta geração, mas não no Brasil e não é usado, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, não é um teste amplamente usado, é usado mais em pesquisa. O ideal era que ele fosse usado, porque a gente poderia aí, com teste rápido, fazer até diagnóstico de fase aguda, né? Então, a gente tem que usar 2 testes diferentes.
Se a gente usar um teste molecular, ou seja, o teste de carga viral para diagnóstico, a gente tem que ter em mente o seguinte: esse teste não foi feito para diagnóstico, ele não foi validado para diagnóstico. Então, um teste de carga viral detectando pouco vírus, ele pode ser falso positivo, tá? Então, a gente só aceita um teste molecular, o teste de carga viral, para diagnóstico, se ele for acima de 5.000. Por quê? Para a gente se assegurar que aquilo não é um falso positivo, tá? Ah, mas 3.000 não é falso positivo? Normalmente, se tem mais de 1.000 cópias, é um teste positivo, mas o teste não é validado e aprovado para diagnóstico, tá? Então, a gente usa uma margem grande de segurança para usar ele no diagnóstico, tá? Então, em resumo, para dar o diagnóstico, a gente precisa de 2 testes diferentes positivos. E na infecção aguda, o único esquema que vale aqui é o esquema que usa teste molecular, tá? IP24. Porque esses aqui, eles, como a gente viu ali, eles só vão estar positivos mais para frente, tá? Então, a gente, na infecção aguda, a gente precisa de teste molecular ou teste convencional no sangue imunoensaio que detecte P24, de 4ª geração. E o que a gente chama de AIDS, o que a gente chama de infecção pelo HIV? Então, infecção pelo HIV é comprovação laboratorial da infecção, né? Naquele esquema que eu falei para vocês. 2 testes diferentes, reagentes, infecção igual a infecção pelo HIV. E AIDS é imunodeficiência avançada, então a gente precisa ter causada pelo HIV. Então, a gente precisa da comprovação laboratorial da infecção, mais um marcador de infecção avançada, que pode ser laboratorial, contagem de CD4 inferior a 200 cópias, ou clínico, a presença ou histórico de uma doença oportunista definidora de AIDS, tá? Existe uma lista de doenças feitas pelo CDC, na diretriz do Ministério da Saúde tem a lista lá, que elas são tão mais frequentes e tão típicas do HIV, que elas são consideradas doenças definidoras de AIDS. Então, a gente acaba no dia a dia decorando quais são essas doenças, mas a gente pode a qualquer momento consultar essa lista. Então, pneumonia por pneumociste girovese é uma doença definidora, tuberculose é uma doença definidora, monilias invasiva é uma doença definidora, neurotoxoplasmose é uma doença definidora. Então, qualquer histórico de uma doença definidora, a pessoa não precisa estar no momento, mas só o histórico já, ou histórico ou atual CD4 menor que 200, define AIDS, tá? Então, vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas da infecção. Então, a gente já sabe como é que o vírus causa doença, quando que causa doença, né, quando tem imunodeficiência ou quando tem inflamação. Então, vamos ver que manifestações são essas, né? Aqui é um desenho, é um clássico, um desenho da história natural da infecção pelo HIV. A história natural é como a doença evolui sem intervenção terapêutica, né? Então, o que acontece? Aqui, em vermelho, nessa linha vermelha, a gente vê a contagem de CD4. Na população geral, a mediana de CD4 é 800, tá? Mas é uma curva normal achatada, ela pode variar de 600 a 2.000 no normal, tá? Então, é uma curva bem achatada. Mas a gente mediana entre 800 e 1.000, tá? Então, quando o indivíduo não tem infecção, ele tem aqui CD4 alto. Em verdinho, nós vemos aqui no gráfico a contagem de partículas virais. Então, é aquele exame que eu falei para vocês, teste molecular quantitativo para RNA do HIV no plasma, tá? Então, o indivíduo não infectado não tem. Quando se infecta, há uma explosão ali, com aquele pico que eu falei para vocês, entre a 3ª e a 4ª semana depois da infecção. Depois da resolução do quadro agudo, há uma queda, aquela resposta específica do HIV, HIV controla, mas não é capaz de eliminar o vírus, e aí o indivíduo entra, depois da resolução da infecção aguda, numa fase crônica, tá?
ele tem um patamar, a gente chama de set point viral, né, onde o hospedeiro, com a resposta imune, acaba controlando num patamar de carga viral que, sem tratamento, permanece em mais de 60 mil cópias, tá? A maior parte das pessoas fica acima de 100 mil, e uma parte pequena abaixo de 10 mil cópias, né? Então, fica esse patamar aqui. E, tipicamente, há uma pequena recuperação da contagem de CD4 após o quadro agudo, e, ao longo dos anos, essa contagem ela vai caindo, até chegar a menos de 200, quando ocorre a AIDS, né? Quando tem imunodeficiência leve, né, CD4 em torno de 500, podem começar os sintomas, né? Mas doenças não definidoras ocorrem. Então, aqui, nessa fase, as doenças por agentes patogênicos, virulentos, né, ou seja, pneumococo, bacilo da tuberculose, né, esses agentes que eles têm virulência suficiente para causar doença em quem não tem imunodeficiência, eles aparecem aqui. Então, meningite meningocócica, pneumonia pneumocócica, tuberculose, ou infecções não necessariamente graves, mas que ocorrem também na população geral, por exemplo, herpes simples labial, ou genital, candidíase oral, coisas que ocorrem na população geral, candidíase vaginal, né? Também ocorrem aqui com mais frequência nessa fase de imunodeficiência leve. E depois que a imunodeficiência grave acontece, aí sim as doenças definidoras de HIV, né, com CD4 abaixo de 200. E na infecção aguda, né, a gente por um longo tempo achou que não tinha sintoma na infecção aguda, né, a gente fazia diagnóstico lá em 1992, 93, em quem tinha AIDS, né, e a pessoa se infectou 10 anos antes, né, às vezes mais até. Não sabe, a gente não sabia, né, não, nunca teve nada, né, a gente achava que não tinha, infecção aguda era sem sintoma. Hoje, por conta de estudos prospectivos em populações de alto risco, a gente sabe que sim, tem sintoma. Esse estudo aqui é um estudo feito na Tailândia, muito interessante, que trouxe muita informação para a gente, né? Eles acompanhavam pessoas com autoclínicas de DST, pessoas com diagnóstico de DST, ou que se achavam de alto risco para HIV, identificada como risco da população geral, e faziam um teste de HIV periodicamente, a cada 3 meses, inclusive carga viral. E aí eles conseguiram 48 pessoas, identificaram pessoas na fase aguda, tá? Logo depois, pessoas que tinham sorologia negativa e que se infectaram, tá? E aí se viu que sim, os sintomas são frequentes. Metade das pessoas teve febre logo depois da infecção, tá? Nessa terceira, quarta semana. Febre, cefaleia, mal-estar, tosse, adenomegalia ou alterações de mucosa oral, úlcera, alterações de cabeça e pescoço, e aqui inclui lesões, dor de garganta, úlceras orais, taquicardia. Então, são sintomas inespecíficos, não vêm todos juntos, às vezes numa visita, as visitas eram de 3 em 3 dias, às vezes numa visita a pessoa tinha febre, na outra tinha dor de garganta, e coisas que passam normalmente como, ou o indivíduo, são quadros leves, o indivíduo nem procura médico, ou passa como uma virose, como uma gripe, ou como uma síndrome da mononucleose, que é uma das síndromes mais frequentes para diagnóstico diferencial, né? Então, esses quadros, síndrome da mononucleose, quadros febris exantemáticos, então, diagnóstico diferencial aqui, dengue, muito importante, porque a gente tem com muita frequência as duas infecções, meningites linfomonocitárias, meningoencefalite, né, diagnóstico diferencial, herpes simples,
enterovírus, né, meningite viral, diarreia, sintomas gastrointestinais e também, muito raramente, doenças oportunistas também, né? Então, aqui a gente vê o rash, que é um dos sinais mais frequentes, pode se confundir com outras doenças exantemáticas, e aqui úlceras orais, tá? Dor de garganta é um dos 3 sintomas mais frequentes, tá? Então, aqui nesse estudo prospectivo, a gente vê o número de sintomas, então são poucos sintomas, 1, 2, 3 sintomas, né? Os sintomas, aliás, o pico, eu falei errado para vocês, o pico de sintomas antecede o pico de carga viral, né? E aqui, o número de sinais, sintomas e sinais. Então, dou 1 ou 2 sinais, né? Que pode ser úlcera oral, rash, febre, e aqui dor de garganta, astenia. Então, são poucos sintomas, nem sempre associados. Você vê que a pessoa tem um sintoma, mas que grande parte das pessoas, 94%, teve alguma manifestação clínica durante as visitas da fase aguda, tá? Só que são sintomas muito inespecíficos, leves ou moderados, e se a gente pegar todas as visitas feitas por esses pacientes, são visitas muito frequentes, apenas em 30% das visitas tinha sintoma. Então, se a gente pensar no mundo real, o indivíduo no contato com o médico, ele pode estar numa visita, numa fase que ele não tem sintoma nenhum, nem sinal nenhum, né? Então, a chance de, numa visita, ao acaso, ter um sinal ou sintoma era de 50%, mas isso a gente está vigiando esses indivíduos e em cima, né? Na vida real, esse quadro frequentemente passa despercebido, né? Aqui é a evolução de carga viral, então a gente vê o pico de carga viral aqui, depois desce para aquele patamar, e a queda de CD4, né, e depois fica num patamar inferior ao patamar pré-infecção, tá? Então, aquela queda, e depois vai cair muito lentamente, né? Então, esse estudo aí foi o estudo que mais trouxe informação para a gente acerca da doença aguda, a infecção aguda, né? E outras coisas interessantes, então, o pico de RNA 13 dias depois da primeira detecção, quanto maior o pico de RNA e o nadir de CD, aliás, o pico e o nadir de viremia, eles estão associados ao patamar de carga viral que vai ficar para o resto da vida, né? Antes do tratamento. Então, se o indivíduo tem um pico muito alto, e depois desce, não para muito baixo, ele é o que ele vai ficar para o resto da vida. Então, esse patamar é muito constante depois da fase aguda, né? E ele começa 1 mês e meio depois da detecção, da primeira detecção de RNA lá, que é com 1 semana, tá? E quanto mais alto o pico de RNA, mais baixo o CD4 depois de 1 ano da infecção. Tá? Então, esse momento, a carga viral, ela tem uma relação com a evolução depois, né? E depois que, bom, a gente falou da infecção aguda, a infecção crônica, essa é a parte na imunodeficiência, são as doenças oportunistas. Então, a gente tem várias, a gente não vai falar daqui, vou dar só exemplos, que tem uma infinidade de doenças oportunistas. As mais comuns, né, a pneumonia pelo pneumociste girovese, que é um fungo, né, que causa uma pneumonia atípica, não é igual a uma pneumonia bacteriana, bilateral, né, dando vidro fosco, parecido até com o COVID, com a COVID, que a gente está vendo muito agora. A tuberculose, aqui tem uma tuberculose com caverna, ápice de pulmão direito, mas, que é atípica da tuberculose do adulto, porém, na fase de imunodeficiência avançada, a tuberculose, ela aparece com formas atípicas, mesmo a tuberculose pulmonar, aparece como pneumonia, como diagnóstico difícil de diferenciar de pneumociste girovese, a apresentação radiológica é indistinta,
na fase de imunodeficiência avançada. Então, essa tuberculose típica aqui do adulto, ela ocorre quando o CD4 está acima de 200, tá? Nas outras fases, geralmente são formas atípicas pulmonares ou extrapulmonares. Aqui é a candidíase esofágica, né? Então, a candidíase invasiva, ela é uma doença definidora de HIV, né? A monílise oral, a candidíase oral só, ela não é doença definidora, mas invasiva, e o clássico é invasão de esôfago, né? A pneumonia invasiva pulmonar não é comum no HIV. A neurotoxoplasmose, a gente sabe que toxoplasmose do imunocompetente é uma síndrome de mononucleose, linfadenomegalia, mas no HIV, a neurotoxoplasmose se apresenta como reativação de focos em sistema nervoso central. Então, a gente vê imagens, são múltiplas, né? Aqui é uma tomografia, mas se a gente faz uma ressonância, a gente vê que essas imagens são múltiplas, com edema, com captação de contraste perilesional, um edema intenso perilesional, até com desvio de linha média. Então, é uma lesão inflamatória, tá? A tuberculose pode aparecer com o mesmo aspecto, só que a tuberculose não é, a neurotuberculose não é tão comum quanto a HIV, quanto a neurotoxoplasmose, que é muito mais comum, e tipicamente múltiplas, lesões múltiplas. Então, se a gente faz uma ressonância, só tem uma lesão única, a gente vai ter que biopsiar para fazer diagnóstico diferencial com linfoma ou outras causas infecciosas como tuberculose. Mas eu falei para vocês que tem um outro lado da patogênese, que é a inflamação, né? Então, hoje, felizmente, a gente tem muito menos indivíduos com CD4 abaixo de 200, mas esses indivíduos, eles continuam adoecendo. Eles adoecem do quê? Das doenças associadas à inflamação, né? Então, acima de 200, a gente já praticamente não vê mais doença oportunista, mas se o indivíduo passou muito tempo com CD4 baixo, ou seja, passou muito tempo com viremia, replicação viral constante, ele tem um ambiente inflamatório intenso, tá? Então, ocorre muita imunoativação, mesmo o indivíduo, ele teve CD4 de 10, de 20, se tratou, agora ele está com CD4 de 400, ele não vai ter mais doença oportunista, mas a imunoativação, a inflamação crônica, o estado pró-coagulação e um envelhecimento do sistema imune associados à inflamação, eles promovem um aumento da incidência de doenças associadas com envelhecimento. Então, esses indivíduos, eles têm doenças do envelhecimento cerca de 10 anos antes da população geral, tá? Que doenças? Principalmente doença cardiovascular, infarto, AVC, doença tromboembólica, mas também outras doenças, né, diabetes, esteatose hepática, até cirrose hepática secundária à doença gordurosa, neoplasias, né, muitas neoplasias são associadas à inflamação, e aqui eu estou falando de doenças não AIDS, não estou falando de sarcoma de Kaposi, por exemplo, são neoplasias não AIDS, né? Sarcopenia, osteoporose, doenças neurodegenerativas, então transtornos cognitivos, demência, né? Isso tudo é mais frequente no indivíduo que passou muito tempo com replicação viral sem tratamento, mesmo que ele comece a tratar e tem a recuperação do CD4. Ele não vai ter mais doença oportunista, doenças AIDS, mas pode ter doenças não AIDS, né? Infarto e AVC são muito mais frequentes por conta dessa inflamação crônica.